Mas nesse culto que nós sempre realizamos, da Santa Ceia, é todo especial. Pelo que eu vi, já tem muitas igrejas que tem outros estilos, já mudaram tudo, o estilo de ceia. Mas, irmãos, nós procuramos e devemos permanecer dentro daquilo que Ele é. Jesus disse: fazer isto todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Trazendo, meus irmãos queridos, a lembrança do preço que foi pago na cruz do Calvário. Como já leu, disse o nosso querido pastor, nós não tínhamos jeito, irmãos. Não havia condições de forma alguma. Não tinha um homem que pudesse, oh Deus, eu aqui da terra, eu estou aqui, eu vou. Não tinha. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que todos lá em Romanos 3:23, e nós vimos desde o início, que todos pecarão, estávamos destituídos, estávamos jogados fora, não tinha condições. Então, irmãos, Ele mesmo, com certeza, Pai, Filho e Espírito Santo, faço uma alusão, os três conversando, quem será que pode ir? Para que termos, penso isso, irmãos, uma sugestão, um pensamento meu, será que teríamos algum anjo que podia ir, olhando aquilo, irmão? Porque o preço é muito. A Bíblia diz lá nos Salmos, provavelmente 49 ou 89, 49, assim, que se esgotaria todo o preço, o valor, e não pagaria o valor de uma, porque a palavra diz para nós, irmãos, que uma alma, é a Bíblia que diz, olha só o valor, irmão. Uma alma vale mais do que o mundo todo sem Deus, sem Jesus, sem a salvação. Irmão, isso não é pouca coisa. Olha o valor que eu e você, desde que ouvimos o Evangelho, observemos o que o Senhor ensinou. Quando o próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1,16, ele já dizia assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E por isso, igreja, eu penso que nós que temos esse entendimento devíamos andar com a boca aberta, gritando glória a Deus. Eles chamam na rua e a turma dizendo: crente louco, olha crente doido, olha lá, aleluia, glória a Deus, amém, Deus, obrigado. Tá doido. Mas é um valor tão grande, irmão, tão grande, que Ele pagou para te salvar, livrar do inferno de sofrimento, quanto a mim e a todos. Então, por isso, igreja, nós somos um povo abençoado, feliz, privilegiado, porque a graça nos alcançou. Como leu o pastor e faço menção, não é por obra para que ninguém se glorie. Não tem como, irmão, você querer se gloriar e dizer: olha, eu dou esmola, eu ajudo com muito dinheiro para um, para outro, eu dou, eu faço, é bênção isso, porém, isso depois que você, nós entregamos a nossa vida a Jesus, isto é lindo nós fazer, né, irmãozinho? Levar uma ajudazinha para o irmão que está lá numa necessidade tão grande. Pega aqui, meu irmão, que alegria. E é o que Jesus, irmãos, Ele disse que nós deveríamos fazer isso, socorrer os necessitados,
abençoar as pessoas. Mas, irmão, por obra própria, para nós querer garantirmos a salvação, não adianta de nada. Então, irmãos, nós estamos nessa noite trazendo em memória a lembrança da morte do nosso querido Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meus queridos, nós estamos nessa noite trazendo aqui a nossa gratidão e trazendo a memória como um ato praticado aqui, como nós bem sabemos que o pão, o Senhor disse que representaria o quê? O seu corpo. E o suco da videira representa o meu sangue. Irmãos, então nós estamos aqui esta noite trazendo em memória o que Ele pôde fazer por nós. E nós precisamos, irmãos, como sabemos pela palavra, que quando João estava pregando, ele dizia, chegou pregando: arrependei-vos e convertei-vos. E palavra brava, hein? Eu já ouvi, irmãos, pastor de alguma igreja dizer: o João Batista foi muito grosso, o João Batista falou coisa que não devia falar, não, devia ser mais levinho. Mas ele disse: raça de víbora, até quando sofrerei a vocês? Irmãos queridos, então naqueles dias já existia, como nós sabemos, que todos sabem, que houve um espaço de 400 anos dos profetas até a nova oportunidade em que veio, como os irmãos já ouviram, veio João Batista, que não, ou seja, veio, o Zacarias foi visitado, e a Isabel, Deus deu aquela mulher que não tinha como ter filho, mas ali veio o primeiro, o precursor. Ele veio na frente, anunciando, pregando e avisando, dizendo: eu não sou digno de desatar as alparrias dos seus pés. Ele virá, Ele é o Salvador. Irmãos, e nós vimos ali, como sempre citamos aqui, quando João Batista estava ali pregando, e ele viu alguém passar lá, 1:29, se não falo nem de joelho, do Evangelho de João. Ele pôde o Espírito Santo, que naquele dia, quando Isabel visitou Maria, o que deu quando elas se salvaram? As crianças, tanto da Isabel como ela, tremeram dentro, pelo poder aquele mesmo Espírito. Disse: ei, João, olha lá, é aquele. E aí ele disse: eis aí, aquele que tira o pecado. Então, igreja, ele não veio cumprir, ele veio tirar. E agora, irmãos, nós estamos livres da condenação, desde que eu e você ouvimos o Evangelho e dissemos: eu quero aceitar, eu quero me entregar minha vida para Jesus Cristo. Por quê? Por que Marcos 16:15 a seguir diz ali, como os irmãos se lembram? O que é que diz ali? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então os irmãos observam que não era um filho, não era filho, era criatura. Então, irmãos, está aqui, não me recordo bem certo, mas está aqui no livro de Atos de João, que nós passamos a ser, escute bem, filho de Deus, depois que nós ouvimos o Evangelho, cremos em Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, nós passamos a ser chamado filho de Deus. Agora sim, você é filho de Deus, irmão. Você e eu somos herdeiros do céu. Que nós não tínhamos nenhum prestígio, nós não tínhamos o mérito por causa do pecado que estragou o povo, o mundo. Mas, irmãos, ali agora você e eu, de graça,
Irmão, ali os irmãos se lembram, eu creio que quase todos sabem, que antes de Jesus vir, quem é que cumpria? Quem é que cumpria o pecado do povo? Quem era? O que é? O sangue dos animais. Quantos mil ou milhões de animais, cordeiros, cabritos, pombinhos e boi, novilhos, o sangue era derramado e era aspergido para cobrir somente. Mas depois, queridos irmãos, querida igreja, querido jovem, queridos adolescentes, depois que Jesus veio, o seu sangue foi derramado, e nós ficamos livres da condenação do pecado. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Por essa vitória, irmão. Aleluia. E nós não tinha jeito, não tinha recurso, mas Ele tirou o meu e o teu pecado. Isaías 59:2 diz, escute bem, o pecado faz o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. Mas agora que Ele morreu, você ouviu o Evangelho, creu e aceitou, entregou sua vida a Jesus, a Bíblia diz que os teus pecados foram tirados. E se alguma coisa vier a acontecer, igreja, a Bíblia diz lá, o João disse, filhinho, não pequeis, não peques, mas se vieres a pecar. Irmão, já pensasse, irmão João, você, eu e nós, se não tivesse esse advogado, nós estava tudo na cadeia outra vez, cadeia do pecado, aprisionado. Estava tudo na cadeia de Satanás outra vez. Mas Ele está lá, a Bíblia diz, como nosso advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vieres a pecar, tendes junto do Pai um advogado. Tendes um advogado, Jesus está lá, irmão. É só nós reconhecer o nosso erro. E tem uma coisa, eu creio que os cristãos verdadeiros, quando tropeçam e pecam, como é que fica você? Fica na paz ou como é que fica? Fica, meu Deus, o Espírito Santo. Ai, que ali, Jesus. Meu Deus, ai Senhor, tem misericórdia, Jesus. Perdoa meus pecados. Eu pequei, Jesus, eu pequei. Perdoa, Jesus. Irmãos, segundo muitos eu já ouvi pregar, que o pai olhando a gravidade, parece que não ia ter meio, mas o advogado disse, pai, aqui está a minha mão, que foi pregada, aqui foi a coroa de espinhos sobre meus pés, pai, a marca, por ele, por Pedro, por Maria, por José, por Antônio, está aqui, pai. Então, diante do teu pedido, está em mim. Igreja, é razão de eu e você ser grato, e tudo que nós pudermos fazer com a oportunidade que Ele nos dá, nós fazer em prol da grande salvação. Que nós éramos, irmãos, condenado, irremediavelmente condenado. E ali os irmãos veem que a palavra de Deus diz, escute bem, porque vocês sabem, quando a pessoa, ele ouve o Evangelho, começa a ouvir o que Deus, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. Então, irmãos, nós temos esse privilégio de Deus, por causa do amor e da misericórdia. Então nós temos que saber que nós éramos por natureza condenado.
não teria mais jeito. Mas, irmãos, agora nós temos esse direito, não é? Então aqui eu quero voltar, irmãos, quero voltar a palavra que eu li, aqui no Mateus 4:16, e diz aqui, ó: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte raiou, né? A luz. Bom, isso é motivo de grande alegria, irmãos. Isso é motivo de alegria. O mundo estava nessas trevas terríveis, como disse, houve aqueles 400 anos de silêncio. Mas daí, como já falei, veio o primeiro João Batista, que os irmãos já ouviram, e logo após, ele concluiu seu trabalho, pregou, batizou os irmãos. Observam como é necessário a pessoa que entrega a sua vida a Jesus ser batizado em água. Ele é preciso ser como Jesus veio para João. Ele disse: não posso fazer. Não, faça para cumprir toda a justiça. E o próprio Jesus, irmão, você sabe, ele foi batizado em água por João Batista. E quando ele foi batizado, o Senhor Deus, o Pai, disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, o testemunho. E já em seguida veio o Espírito Santo em forma de pomba e pousou sobre ele, dando prova que era verdadeiramente o Filho de Deus, e Deus dando testemunho, irmãos. E isso é uma razão, igreja bendita do Senhor, de eu e você não nos distrair, não esquecer, irmão, viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas Ele veio para nos resgatar da maldição do pecado e a condenação eterna. Então, irmãos, aqui os irmãos observam, como eu já li, o povo não tinha esperança. Que grande tristeza certamente o povo estava vivendo. Mas a palavra diz: o povo que estava sentado em trevas, na escuridão, viu uma grande luz. O que é que Jesus diz? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E ele disse para nós também: vocês são a luz do mundo e são o sal da terra. Vê, né, irmãos, como você e eu temos uma responsabilidade de apresentar, de demonstrar Deus, Pai, Filho, o Espírito Santo em nossa vida onde nós estivermos. Aonde o crente está, irmão Cid, os pilões lá, passam lá no mercado. Achou, meu irmão? Que coisa linda, meu Deus do céu. Tem gente que assim, passou. Tem vergonha. Ô, meu irmão, como vai? Hoje olha assim, que isso? Meu irmão? Sim, porque ele entregou sua vida a Jesus e eu também. Agora nós precisamos ser irmão, porque tornamos filhos de Deus. Esse é o verdadeiro cristão. Eu e você não podemos nos envergonhar. Por isso, o que está escrito? Se alguém se envergonhar de mim, vocês se lembram? Alguém se lembra? Se alguém se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do Pai de seus céus. Igreja querida, vamos dar valor a esta morte sacrificatória, ou seja, a sua morte de tão grande sofrimento, de tão grande, um sacrifício tão grande para te salvar, para te remir, para te
tirar do mal, da morte, do pecado. E por isso, irmãos, os irmãos sabem, quando Ele criou todas as coisas, os irmãos conhecem muito bem a história. E quando para fazer o homem, Ele não mandou se levantar da terra ou sair da água, não. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e